Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os Evangelhos e o livro de Atos. Eu sou o pastor Rafael e nessa aula nós falaremos sobre o período intertestamentário, ou seja, o período entre dois testamentos, o período entre o Antigo e o Novo Testamento. Como eu disse na última aula, nós precisamos entender quais foram as mudanças sociopolíticas que aconteceram nesse período de silêncio profético, que mostram que o tempo do nascimento de Jesus foi a chamada plenitude dos tempos. De que maneira esse contexto sociopolítico, ele contribuiu para o nascimento e o avanço do cristianismo. Então nós vamos observar nessa aula sobre a importância dos acontecimentos ali que contribuíram para a unificação de uma língua, o que facilitou a expansão do Evangelho. Vamos ver como que essa questão das estradas também facilitaram a caminhada e a proclamação do Evangelho. Vamos mostrar como que a decepção com os deuses greco-romanos, os deuses pagãos, a apatia religiosa dos povos pagãos, contribuiu para o abraçar essa nova religião, que inicialmente era perseguida, era tida como uma religião, como uma facção do judaísmo. E como eles eram perseguidos no início, e como eles passaram de perseguidos e caíram nas graças do Império Romano. Então, todo esse contexto ali histórico que contribuiu para esse avançar. Bom, para que você entenda melhor, é importante que você relembre comigo algumas histórias relativas ali ao Antigo Testamento, para chegarmos ali a Malaquias, já entendendo quais são as aspirações religiosas do povo e como que o desenvolvimento sociopolítico desse período entre Malaquias e Mateus contribuíram para forjar aquela cultura que a gente viu. Por exemplo, da onde surgiram esses tais fariseus, de quem Jesus teve tantos embates e teceu tantas críticas e se opôs tanto às suas posturas? Quem são os saduceus que julgaram ali Jesus? Da onde surgiram os romanos? Porque até o Antigo Testamento, eles nem configuraram ali na história. E da onde surgiu essa ideia do Herodes, de Pôncio Pilatos? Como que eles surgiram nesse contexto sociopolítico ali? É isso que nós saberemos. Uma coisa interessante também, por que o nome Judas e o nome Simão era um nome tão comum na época de Jesus? Só entre os discípulos de Jesus haviam dois Judas. Havia um irmão de Jesus que também se chamava Judas. Judas era um nome muito comum. E por quê? É exatamente o que nós saberemos nessa aula. Então, acompanhe comigo. No Antigo Testamento, nós vimos ali que o povo de Israel foi dividido em duas partes. O Reino do Norte, que teve a capital em Samaria, e tivemos o Reino do Sul, composta por Judá e uma parte da tribo de Benjamim, que teve a sua capital ali em Jerusalém. Essa divisão do reino aconteceu no reinado de Roboão, o filho de Salomão. E é interessante pensar, porque Salomão foi um cara muito sábio, mas o seu filho Roboão foi um péssimo administrador, um péssimo líder. Ele era mais tapado que uma porta. Roboão, ele teve um embate ali entre aqueles trabalhadores forçados que foram muito oprimidos na forma como tiveram que se dedicar aos trabalhos de construção suntuosos promovidos por Salomão. E eles chegaram para Roboão e falaram: olha, seu pai tratou a gente de uma forma muito dura. E você no seu reinado? Vai nos aliviar o trabalho ou vai nos oprimir? Continuar oprimindo ali como seu pai fez. E aí Roboão foi consultar os sábios, que foram conselheiros também do seu pai. Eles falaram: olha, de fato,
o seu pai apertou um pouquinho demais o povo. Então, mostre para eles que você vai aliviá-los, de maneira que eles vão te servir durante todo o seu reinado, durante toda a sua vida. Mas não satisfeito, Roboão foi buscar os conselhos dos seus colegas, seus parceiros, aqueles jovens que cresceram com ele. Eles falaram: ih, que nada, vai lá e mostra para eles quem é que manda. Mostra para esse povo aí que está reclamando, que você vai ser ainda mais duro que seu pai. Agora é hora de você se impor, agora é hora de você mostrar que você tem autoridade, que você não é um príncipezinho do papai, filhinho do papai não, que você agora é o rei. Então mostra para eles, e fala que se o seu pai os oprimiu, você vai os oprimi-lo ainda mais. E Roboão, tolo, ao invés de seguir o conselho dos sábios, resolveu seguir o conselho de seus colegas, e por isso ele deflagrou uma revolta, aonde o reino se dividiu em dois. Ele ficou então com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim, ali com a capital em Jerusalém, e ficou conhecido como o Reino do Sul, ou os judeus, porque a maior parte da tribo era de Judá. E as demais tribos ficaram sobre o domínio ali do revoltoso Jeroboão, que pegou as outras tribos e se fez rei sobre elas, e estabeleceu uma outra capital. O problema é que as tribos, elas sempre migravam para Jerusalém, para a ocasião das festas, ou para dedicar sacrifícios a Deus, coisas que a lei mandava. E o Jeroboão, com medo de perder a hegemonia, o seu poder e autoridade sobre o povo, que afinal ele pensou: se eles continuam indo para Jerusalém, vai chegar uma hora que eles vão me depor e vão voltar a unificar o reino. Então ele resolveu fazer ídolos para representarem o Deus que livrou o povo do Egito. Falou: a partir desse momento, vocês não precisam ir para Jerusalém para adorar, vocês podem adorar aqui, porque o Deus que livrou vocês do Egito está aqui, ó. Aí mostrou os ídolos. E ele fez com que o povo não precisasse mais migrar para Jerusalém. E com isso, Jeroboão desagradou a Deus, porque rompeu com a aliança, proclamou ali, disseminou a idolatria. E desde Jeroboão até o último rei, ali um pouco antes da Síria conquistar, a idolatria reinou no povo de Israel. Deus mandou muitos profetas para combater essa idolatria, mas ainda assim eles insistiam em adorar outros deuses. Ainda que alguns reis quase conseguiram ali romper com a idolatria, ainda assim não acabaram com ela de forma completa. E como diz ali nos textos de Crônicas, nos textos de 1ª e 2ª Reis, a sucessão de reis do norte seguiram os caminhos de Jeroboão, da idolatria, que não agradou nada a Deus. E por mais que Deus mandasse profetas para restaurar a aliança de Israel, a aliança do norte, o povo insistiu na idolatria. E por isso o castigo veio. Os assírios, eles invadiram Israel, o reino do norte, por volta de meados do ano 700, e destruíram o reino e deportaram as tribos para a Síria, espalharam para o resto do mundo e trouxeram pessoas de fora para habitar aqui essa região. E aconteceu de muitos pessoas que os assírios trouxeram para morar em Samaria, não saberem como Deus, dono daquela terra, queria ser adorado. Por isso, os leões que chegaram ali para poder atacar eles, as pragas que aconteceram, eles falaram: está acontecendo porque nós não sabemos como adorar o Deus que era dono dessa terra. Então, eles mandaram ali um sacerdote para que explicasse como aquele Deus queria ser adorado. Mas ali, os povos pagãos de outras terras, eles tentavam mesclar a sua forma de adorar com a forma como o Deus da terra, o Deus Todo-Poderoso, exigia ser adorado. E o resultado não foi muito bom. Por isso, havia uma aversão dos judeus com os samaritanos até a época de Jesus. Porque eles não eram um povo da terra, não eram das tribos do norte. Eles eram pessoas de fora que foram incorporados ali e mesclaram a religião judaica com seus costumes pagãos. O que
tornou eles um povo odiado pelos judeus no tempo de Jesus. Bom, no sul tiveram ali reis bons e reis maus. Reis que eram extremamente dedicados ao Senhor Deus e reis que eram extremamente aversos à adoração ao Deus que fez aliança com o povo de Judá. Entre eles, nós podemos destacar Manassés, que foi o pior rei que Judá já teve em todos os seus anos de história. O reino de Judá, ele foi assolado por Manassés. O filho de Manassés, apesar de Manassés ter se arrependido no final do seu reinado, ele já tinha estragado todo o reino, tinha corrompido todo o reino, de maneira que eles estavam ali presos à idolatria e sucumbindo às coisas erradas que eles fizeram. E o filho de Manassés, ele era tão mau quanto seu pai, tanto que ele foi assassinado no 2º ano do seu reinado só, não chegou nem a reinar completamente, ali ou plenamente, em Judá. E por isso, o seu filho Josias, quando tinha apenas 8 anos de idade, ele assumiu o reinado de Judá. Poxa, um menino de 8 anos, cujo avô foi o pior rei que Judá já teve, e o pai era tão mau que foi morto com 2 anos de reinado. Esse menino não tem nada para dar certo não, mas pelo contrário, rei Josias foi o maior rei que Judá já teve. Diz o texto que ele foi até mais fiel na forma de celebrar as festas do que o seu pai Davi. Josias, e junto com o profeta Jeremias, eles trouxeram um avivamento para a nação. Eles trouxeram um reavivar da adoração do templo do Senhor Deus, de restaurar a aliança, de cumprir o que Deus queria, e Deus se agradou tanto de Josias, que deu ali alguns anos a mais para o reino de Judá. Só que depois de Josias, reis ruins assumiram o poder. O filho de Josias, os descendentes de Josias, eles não eram tão fiéis quanto seu pai. Eles seguiram mais o caminho de Manassés, e por isso, eles destruíram tudo que Josias e Jeremias construíram de avivamento na nação naquele período. Jeremias ainda viveu para ver a derrota da nação. Um certo período, os babilônios, eles invadiram o reino do sul, eles conquistaram o reino do sul, levaram os principais, os líderes, deportados para a Babilônia. Foi aquele período que Daniel foi para a Babilônia, e ali, com revoltas e outras coisas que o reino de Judá insistia em gerar, os babilônios chegaram ao ponto de destruir o templo em Jerusalém. Até porque aqueles que foram deportados para a Babilônia, eles falavam: ih, gente, não esquenta não, logo logo nós vamos voltar para a nossa terra, porque Deus tem o seu templo na nossa terra, Ele quer ser adorado no seu templo. E Deus levantou o profeta Ezequiel no meio do povo lá na Babilônia para falar: gente, vocês estão aqui porque é um castigo de Deus, vocês sucumbiram à idolatria, da mesma forma como o reino do norte, e nós estamos aqui por conta de um castigo de Deus. Então, vocês não vão voltar tão cedo para a sua terra não, pode ficar aqui, podem se casar, dar esse casamento, construírem as suas casas, fazerem o seu comércio aqui, porque vocês não vão voltar tão cedo para a terra não, permaneçam aqui, porque é um castigo de Deus. Ezequiel, ele trouxe essa mensagem dura para o povo, mas de fato, foram 70 anos que o povo ficou ali na Babilônia, e depois, os persas, eles tomaram o poder dos babilônios, e quando os persas assumiram o poder, eles permitiram que os judeus voltassem para a sua terra, reconstruíssem os muros da cidade, reconstruíssem a cidade de Jerusalém, reconstruíssem o templo e reestabelecessem a adoração a Deus. E então foi nesse período do retorno que nós vemos a história ali do Antigo Testamento, de Esdras, de Neemias. Foi aquele período que aconteceu a história de Esther. Esdras vai trabalhar sobre a reconstrução do templo, Neemias vai trabalhar sobre a reconstrução do muro da cidade de Jerusalém. E depois desse período, Deus levantou 3 profetas, antes de começar aquele período do silêncio profético, e esses 3 profetas, eles trabalharam em favor dessa reconstrução da nação, do templo e da religião judaica.
Eram eles, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu já era um senhor de idade, era um velhinho, estava mais para lá do que para cá. E nos seus finais ali de vida, ele incentivou o povo que estava retornando, falando: gente, deem prioridade ao templo, não fiquem construindo suas casas não, vamos construir o templo de Deus. Zacarias, ele foi o sucessor de Ageu. Zacarias já era mais jovem, e depois que Ageu faleceu, Zacarias deu continuidade àquele ânimo para a reconstrução do templo, falando: gente, o Messias prometido virá quando esse templo for reconstruído. Então não se enganem, para a gente desfrutar daquelas promessas do Messias, do reestabelecimento do reino, da linhagem de Davi, que foi interrompida com a invasão dos babilônios, e agora que os persas dominam, só vai ser restaurado quando esse templo estiver reconstruído. E aí eles reconstruíram o templo, mas o povo estava vivendo uma apatia espiritual muito forte. Eles faziam as coisas como um ritual, uma coisa religiosa, e muitas vezes caíram naquele pragmatismo do tipo: isso me serve, eu vou fazer, se não me serve, eu não vou fazer. E isso foi especialmente importante na questão dos dízimos, nas ofertas e nas primícias. Deus levantou o profeta Malaquias para que ele pudesse trazer essa responsabilidade espiritual sobre a nação, para que ele condenasse essa apatia espiritual, condenasse essa religiosidade, e falasse: gente, vocês precisam servir a Deus de todo o coração, não adianta vocês simplesmente reconstruir o templo e viverem uma religião seca e oca. Vocês precisam ser fiéis a Deus de todo o coração, nos dízimos e nas ofertas, na forma de adorar a Ele, para vocês conseguirem viver e desfrutar das promessas. Esse foi o último profeta a falar para o povo, pois depois de Malaquias, não se levantou nenhum outro profeta por 400 anos. Então, do ano 430 até aproximadamente o ano 6 a.C., que é o mais provável ano aonde Jesus nasceu, que seria esse aqui, o ano 0, houve um período de silêncio profético. Não há nenhum livro ali escrito, não canônico, não que seja inspirado por Deus, não que conste na nossa Bíblia. Muitos livros foram escritos, alguns inclusive contam histórias que aconteceram nesse período aqui, mas não são livros inspirados por Deus, e por isso não constam na nossa Bíblia. 430 anos, até 6 anos antes de Cristo, foram chamados 400 anos de silêncio profético, o período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus. Só que coisas aconteceram nesse período, que forjaram no povo toda a questão do que Deus queria. Por exemplo, a idolatria, que ao longo de tantos anos de história, foi altamente condenada pelos profetas, o exílio babilônico deu um jeito. Então o povo voltou com uma aversão terrível à idolatria. Aquele patriotismo, do tipo: nós somos o povo de Deus, nós vamos adorar a Deus, e é um pecado mortal você adorar qualquer outro Deus, foi desenvolvido no povo quando eles voltaram da Babilônia, porque eles aprenderam as consequências dos seus atos. Então o exílio babilônico expurgou do povo a idolatria. Mas algumas coisas aconteceram nesse período que ia colocá-los à prova em termos de fidelidade a Deus. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele foi o fundador do Império Grego. Ele disseminou a cultura grega pelo mundo inteiro, pois ele foi conquistando todos os grandes povos. Os persas foram conquistados por Alexandre o Grande, e ele acrescentou os persas, os medos e todos os impérios da época ao seu grande território, ao seu vasto território. Alexandre o Grande foi o imperador do mundo. Ele conquistou todos os impérios da época e unificou todos eles e disseminou a cultura
grega, chamada de cultura helênica ou helenismo. E essa palavra é importante porque ela vai mostrar esse período chamado de período grego. E a disseminação da cultura helênica, ela foi muito útil porque ela fez com que o mundo inteiro conhecesse uma língua só. E isso facilitou de uma forma tremenda a propagação do Evangelho. A cultura grega, então, assim como a linguagem, foi disseminada pelo mundo inteiro naquela época. O mundo inteiro passou a falar a língua grega. Fora os costumes gregos que eles começaram a absorver, tanto em termos de vestimenta, como em termos de religião, como em termos de política. Tudo que era costume grego começou a ser absorvido. Só que Alexandre o Grande, apesar de ter conseguido uma grande façanha de conquistar o mundo inteiro, ele também teve uma morte muito precoce. E ele não tinha filhos, ou seja, ele não deixou descendentes. O seu grande império, então, foi fragmentado e disputado entre os seus generais. Os seus generais começaram a disputar territórios para ver quem que ia mandar em qual parte. E assim, o grande império grego de Alexandre o Grande foi fragmentado entre os seus generais. Dentre essas partes, a mais importante para o nosso estudo é o Império Seleucida e o Império Ptolomaico, ou Ptolomeu. O Império Ptolomeu e o Império Seleucida, eles são partes do grande Império de Alexandre o Grande, que ficaram sobre o domínio de dois generais distintos. Os Seleucidas cuidaram ali da parte do Oriente Médio e tiveram sua capital na Síria. Os Ptolomeus, eles cuidaram ali do Oriente Médio e tiveram uma parte do Oriente Médio, ali pegando o Egito, e tiveram a sua capital justamente no Egito. O interessante é que aquele pedacinho de terra que nós conhecemos como Palestina, ele era uma ponte entre duas grandes potências, é uma ponte territorial extremamente visada por qualquer império mundial que se levantasse, que se erguesse. Inicialmente, a Palestina ficou sob a responsabilidade do Império Ptolomeu, que tinha capital no Egito. E os Ptolomeus, eles eram até favoráveis aos judeus. Eles permitiram que os judeus vivenciassem a sua religião. Foi justamente nesse período, lá em Alexandria, aonde 72 anciãos fizeram a primeira tradução do Antigo Testamento, do hebraico, do aramaico, para a língua grega. E isso é importantíssimo, porque essa tradução, chamada de Septuaginta, porque 70 era o número redondo mais próximo dos 72 anciãos que fizeram essa tradução, ela é um tesouro precioso para todos os estudiosos da Bíblia, pois ela mostra como que os judeus compreendiam a lei do Antigo Testamento, uma vez que toda tradução, ela implica numa interpretação. Aqueles 70 anciãos precisaram interpretar o texto antigo para traduzi-lo numa linguagem mais moderna e acessível ao mundo conhecido naquela época. Por isso, a Septuaginta é um tesouro precioso para todos que estudam a Bíblia. Graças a ela, nós podemos entender a concepção de um judeu dentro dos textos antigos. Mas foi justamente nesse período, onde os Ptolomeus tomavam conta ali da Palestina, em que a Septuaginta se desenvolveu. Só que o Império dos Seleucidas, eles estavam de olho naquele território. E o imperador Antíoco III, ele conseguiu conquistar a Palestina no ano 198 antes de Cristo. E os Seleucidas, eles não eram muito favoráveis ao judaísmo, não. Muito pelo contrário. Enquanto os Ptolomeus, eles deixavam que os judeus vivenciassem a religião, os Seleucidas, eles eram
opositores ferrenhos a qualquer outro tipo de religião e cultura que não fosse a grega. Então eles queriam implantar o helenismo à força, chegando ao ponto de deixar os judeus muito furiosos com essa postura. Lembra que os judeus agora, eles não são mais aqueles idólatras do passado. Eles agora são muito fiéis na sua forma de adorar a Deus. Só que os seleucidas, eles abominavam isso. E os judeus se dividiram em dois partidos. Uns que eram a favor da helenização que os seleucidas trouxeram, e outros se opunham ferrenhamente a tudo que tentasse ameaçar a sua cultura ou religião. Esses que se opunham ao helenismo eram chamados de Hassidins, ou Hassideus. Eram pessoas que não abriam mão da sua cultura e da sua religião. Só que a coisa foi ficando feia. A coisa foi ficando num clima insuportável, ao ponto que o sucessor de Antíoco III, o Antíoco IV, conhecido como Epifânio, ele foi terrivelmente feroz contra os judeus. Ele foi muito incisivo na forma como ele queria plantar o helenismo, mesmo que ele tivesse que passar por cima dos judeus. E ele já começou depondo o sacerdote que estava no poder e colocando um sacerdote, o irmão dele, Jason, que era mais helenista, que não tinha muitos problemas com a questão de absorver a cultura helênica, ou a cultura grega. E aí, Antíoco Epifânio depôs o sacerdote Onias e colocou Josias, o seu irmão, no poder, no sacerdócio. Isso já criou um clima meio ruim com os judeus hassidins. Mas o pior foi quando mais para frente, o Antíoco IV, ou o Epifânio, ele foi lá e tirou Jason, o sacerdote que ele colocou no poder, e colocou outro cara chamado Menelau para ser sacerdote. Lembre-se que, segundo as leis mosaicas, somente um descendente de Arão, da tribo de Levi, é que poderia ser colocado no sagrado ofício de sumo sacerdote. Só que Menelau talvez nem fosse da tribo de Levi. E ele só foi colocado no poder pelo Antíoco Epifânio porque Menelau se propôs a cobrar impostos mais grandiosos e mais ricos para poder custear o império de Antíoco Epifânio. Então ele quebrou a lei mosaica em troca de um cara que conseguiria mais dinheiro para ele. E isso despertou a ira não só dos hassidins, aqueles que se opunham veementemente à cultura grega, mas também de outros judeus, mesmo aqueles mais helênicos. Por isso, já criou um clima de tensão muito forte. E a coisa piorou quando o Antíoco Epifânio teve uma derrota lá no Egito. Ele voltou cabisbaixo, triste da vida, e Jason, aquele sacerdote que havia sido deposto, recebeu a mensagem que Antíoco Epifânio não só havia sido derrotado, como ele havia sido morto. Foi uma mensagem falsa. Foi um fake news ali que ele recebeu da época. Só que ele achou que aquilo fosse verdade, e por isso ele voltou para poder depor o Menelau e tomar o sacerdócio à força. Só que como era uma fake news, e o Antíoco Epifânio estava bem vivo, e pior, super rancoroso com a derrota que havia recebido, ele entendeu essa postura de Jason como se fosse uma rebelião, e por isso mandou que os seus soldados aniquilassem muitas pessoas para restaurar o sacerdócio a Menelau. E ali houve um massacre muito grande de judeus. Mas a coisa piorou 2 anos depois, em 168 anos antes de Cristo, aonde o Antíoco Epifânio, ele mandou um exército de 22.000 soldados seleucidas para impor a religião grega à força.
além de arrecadar os impostos, eles iam acabar com aquela balbúrdia que estava entre os judeus e estabelecer a religião grega à força. Ou seja, tornou-se crime praticar o judaísmo, tornou-se crime guardar o sábado, tornou-se crime você praticar a circuncisão, tornou-se crime você guardar livros do Antigo Testamento, tornou-se crime você prestar culto a qualquer deus que não fosse os deuses greco-romanos, tornou-se crime você se recusar a prestar esse tipo de adoração. Pensa isso na cabeça de um judeu que não tinha mais a religião, não tinha mais a idolatria dentro de si, porque essa já havia sido expurgada pela questão do exílio babilônico, que curou eles dessa idolatria e os forçou a se tornarem fiéis a Deus. A coisa foi muito tensa, foi muito ruim, porque agora os soldados seleucidas, eles obrigavam os judeus a prestarem sacrifício aos deuses greco-romanos, estabeleceram estátuas de deuses greco-romanos, de deuses gregos, aliás, no templo em Jerusalém. Antíoco Epifânio chegou a sacrificar animais imundos no altar de Deus, só para profanar aquele altar e dizer que o judaísmo acabou, a religião judaica acabou. Houve um massacre muito grande. E houve uma insurreição da parte dos judeus por meio de um cara chamado Matatias. Matatias era um ancião, ele era um sacerdote, e no seu vilarejo, um dos emissários do Império Seleucida obrigou Matatias, que era um sacerdote, a sacrificar em honra a um deus grego, para dar o exemplo para o seu vilarejo. Matatias, como era muito fiel, ele se recusou a se curvar à idolatria. Mas nesse instante, uma pessoa ali do povo, do vilarejo, se prontificou e falou: eu sacrifico no lugar de Matatias. E Matatias foi lá e matou esse cara, matou o emissário do Império Seleucida, fugiu para as montanhas com seus filhos e com um grupo ali de revoltosos, e começou uma revolta conhecida como a revolta dos Macabeus. Nome Macabeus foi um apelido atribuído à família de Matatias, por conta da forma como eles lutavam contra o Império Seleucida. Eles faziam guerrilhas de curta incursão, aonde eles iam lá, batiam nos inimigos e voltavam, e fugiam para o seu refúgio. Depois voltavam, davam outra batida, outra martelada, e voltavam para o seu refúgio. Voltavam, davam outra martelada e voltavam. Então a forma deles de lutar nessa guerra pela independência era como se fosse uma martelada, o que rendeu a eles o apelido de Macabeus, que é um termo que significa martelo. O filho de Matatias, Judas Macabeu, se tornou o herói dessa guerra. Judas, ele conseguiu grandes façanhas de guerra. Ele morreu em combate e por isso se tornou um grande herói para os judeus. Na época de Jesus, o nome Judas era um nome comum, porque todos ansiavam pela chegada do Messias, e todos achavam que o Messias seria como Judas Macabeu. Judas Macabeu não poderia ser o Messias, porque ele era da tribo de Levi, ele era um sacerdote. O Messias, ele seria da tribo de Judá. Então, apesar de que Judas não poderia ter sido o Messias seria alguém como Judas, e por isso toda a família, em homenagem a esse herói, ou trazendo essa ideia de que talvez o meu filho seja o Messias, dava o nome dele de Judas. Por isso Judas era um nome tão comum na época de Jesus, e por ironia, Judas foi o nome do discípulo que traiu Jesus. Mas até aquele momento era um nome muito comum, por isso que ele não é comum hoje, né? Porque Judas é o que traiu Jesus. Só os devotos ali de vertente mais católica de São Judas Tadeu que ainda usam esse nome para nomear os seus filhos ou seus parentes. Mas Judas não é um nome que você vê hoje em dia.
mas na época de Jesus era nome comum por conta desse herói, Judas Macabeus. Judas conseguiu façanhas tremendas. Ele morreu em combate, mas os seus irmãos deram sequência a essa guerra, que terminou em 167 a.C. Nesse momento, os Macabeus conseguiram a independência de Judá. Eles conseguiram que o reino de Judá se tornasse independente. Simão e João Hircano, os irmãos de Judas, eles conseguiram o reconhecimento dessa independência. E ali, os Asmoneus, a família de Matatias, descendentes de Matatias, se tornaram reis da região da Judéia. Eles começaram a dominar, mas lembre-se que, segundo as leis mosaicas, o reinado precisava ser dado a alguém, a tribo de Judá. E os sacerdotes, a família Asmoneu, era a tribo de Levi, era uma família de sacerdotes. Eles não podiam, legalmente falando, exercer a autoridade de reis, como fizeram. Mas tentaram estabelecer inicialmente como uma coisa regente. É só até o Messias chegar. Mas a coisa foi ficando mais séria, e os descendentes ali de Matatias começaram a brigar pelo poder, e os Hassidins, aquele grupo que lutava pela independência dos judeus e conseguiram, eles se desgostaram demais pela forma como os Asmoneus tratavam a liderança, tão oposta quanto ao que o Antigo Testamento ordenava. E eles se desiludiram, falaram: olha só, é só dar poder para o cara para você ver quem o cara é de fato. A gente estava todo mundo junto, os Asmoneus, eles eram ali os nossos líderes de guerra, mas agora que eles conquistaram a liderança, eles estão ofendendo a Deus, tanto quanto os Seleucidas. Por isso, esse grupo de judeus piedosos, os Hassidins, eles se afastaram dos Asmoneus. Os Hassidins se dividiram em dois. Um grupo deles ainda tentava redimir o povo, a massa, e eles vieram a se tornar aquele grupo que nós conhecemos como fariseus. Eram pessoas piedosas, pessoas apegadas às leis e que queriam ensinar o povo a forma correta de viver. O outro grupo dos Hassidins, eles se tornaram o que alguns conhecem historicamente como os essênios, que embora não tiveram muita expressão no Novo Testamento, você encontra algumas influências essênias na forma como o povo se comportava. Nós veremos ali em breve sobre essa questão dos essênios. Agora, os Asmoneus se tornaram, na época de Jesus, o grupo que nós conhecemos como saduceus. Era um grupo mais político do que religioso, porque eles trabalhavam ali, junto no poder, nas decisões, nas tomadas de decisões do povo. Então eles eram os descendentes dos Asmoneus, eram saduceus, um grupo religioso / político. Os fariseus eram um grupo religioso, uma facção do judaísmo. Os essênios eram outro grupo religioso. Os escribas, que nós vemos sempre a expressão, os escribas e fariseus, eram um tipo de profissão da época. Eram pessoas que conheciam muito bem as escrituras, porque transcreviam, aprendiam e ensinavam a outras pessoas sobre o que Deus deixou registrado na sua palavra. E muitos dos escribas eram também da seita dos fariseus, por conta da sua forma piedosa ou forte de se comprometer com as leis e os escritos de Deus. Nós temos ali outros grupos, como por exemplo, os herodianos e os zelotes. Os herodianos e os zelotes eram outros grupos políticos. Da onde surgiram os herodianos? Aliás, da onde surgiu Herodes? Depois que o povo de Judá conseguiu a independência do Império Seleucida, eles permaneceram assim até que Pompeu, o general a serviço de Roma, tomou a Palestina, a região do Oriente Médio, e a anexou ao Império Romano. E isso aconteceu em 63 anos antes de Cristo.
Então a revolta dos Macabeus começou por volta do ano 167 anos antes de Cristo. Em 142 eles se tornaram independentes. E aí, no ano 63 antes de Cristo, o Império Romano, sobre ali o mando de Pompeu, o general Pompeu, anexou o Oriente Médio ao seu império. E assim, a independência conseguida no período dos Macabeus chegou ao fim. Então, como vimos até agora, depois do Império Seleucida e Ptolomeu, houve o período desses 400 anos de silêncio dos Macabeus, aonde o povo de Judá conseguiu a independência. Mas em 63 anos antes de Cristo, os romanos passaram a dominar a região do Oriente Médio. E aí começa o período romano, que vai de 63 anos antes de Cristo até bem depois. É o período no qual acontecem os eventos narrados nos evangelhos que nós veremos em breve. Quando os romanos passaram a dominar o Oriente Médio, eles perceberam que os asmoneus tinham muitas brigas pelo poder. Embora os asmoneus ainda continuavam exercendo a liderança, sendo representantes do Império Romano ali na região da Judéia, da Palestina, havia muitas brigas entre os asmoneus e alguns deles chegaram a provocar os romanos, o que fez com que os romanos pegassem ali e colocassem uma outra pessoa no lugar, depusesse um e colocasse o outro. Mas chegou a ponto que estava insustentável e havia um idumeu, que era inimigo do povo de Israel. Havia um idumeu chamado Antípater. Antípater, ele era um excelente político e se afeiçoou a alguns imperadores. Naquela briga ali entre o domínio em Roma para ver quem ia ser o imperador, ele ficou ao lado daquele que venceria. Enfim, ele era um ótimo político e por isso ele conseguiu o direito de exercer uma influência sobre a Judéia, ao ponto que, quando depuseram os asmoneus, eles colocaram no poder nada mais, nada menos do que o filho do Antípater, que era conhecido como Herodes o Grande. Herodes o Grande assumiu o domínio da Judéia, e foi sobre o domínio do imperador César Augusto que Herodes o Grande se tornou então o governador, o rei da região da Judéia. E isso foi uma afronta aos judeus, porque quem estava agora exercendo uma liderança sobre eles, não era nem alguém do tempo de Levi, era alguém que tinha ascendência idumeia, do povo que era inimigo dos judeus. E isso começou a deixar o clima, mais uma vez, desfavorável politicamente. Havia perspectivas de revoltas acontecendo. E lembrando que agora o partido dos fariseus estava ali ensinando o povo como viver as leis de Deus. Os saduceus estavam ali tentando restabelecer o domínio segundo as leis do templo de Deus. E nós temos ali ainda os essênios, que estavam levando os judeus para viver uma vida nômade no deserto, se afastar da sociedade para se dedicarem completamente a Deus. E você tinha ali grupos revoltosos que estavam na iminência de um Messias, e o nome Judas, que estava muito comum, denotava um anseio político do povo de clamar por um libertador, porque eles não aguentavam serem dominados mais uma vez agora pelo Império Romano. E se eles se mobilizaram para conseguir a sua independência na revolta dos Macabeus, por que não fazer isso de novo? Então esse clima de revolta iminente estava muito forte ali. Por isso, quando chegaram reis do Oriente, falando que vieram prestar culto ao rei dos judeus, Herodes o Grande ficou furioso. Quem que é esse rei dos judeus? Eu preciso acabar com ele. E aí tentou falar com esses reis magos ali: olha, vai lá, descubra quem é, e vocês voltem e falem para mim quem é, para que eu possa adorá-lo. E na verdade, ele queria matar esse rei dos judeus, queria acabar com qualquer chance de revolta dos judeus novamente, porque se esse Messias
Se esse rei dos judeus surgisse, era certo que uma nova revolta poderia criar ali uma antipatia entre os judeus e Roma. Por isso, esse Herodes, ele tentou matar todas as crianças de 4 anos para baixo, em Belém, na tentativa de acabar com esse tal Messias. Havia toda uma questão política ali que moveu as suas ações. Sem contar que Herodes o Grande não era muito famoso por ser um bom pai ou por ser favorável a crianças pequenas. Havia um lema que o César dizia que era melhor ser um porco de Herodes do que ser um filho de Herodes, porque a palavra porco e filho são muito parecidas no grego, é rus e ruiós. Então era melhor ser um rus de Herodes do que ser um ruiós. Isso que Herodes matou 2 de seus filhos para se manter no poder. Então ele não tinha qualquer problema em assassinar crianças, e isso é visto na sua história particular e na história pública, na forma da chacina das crianças ali por Herodes. Bom, nós temos ali o decreto do imperador para recensear o povo, o que exigiu que Maria e José fossem até Belém para se recensear. Quando o César Augusto subiu ao poder, se tornou imperador, ele precisou fazer esse recenseamento. Então perceba que toda a história do mundo se encaixa nesse período interbíblico. E nós vamos ver ainda como essas influências políticas, elas influenciaram não só ali aquele período marcado e descrito pelos evangelhos, mas também marcado pelo período do livro de Atos. Mas isso é o que nós veremos na próxima aula. Até lá, pessoal, espero vocês!